Meus irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Queremos aqui meditar um pouquinho no texto da Palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 10, nós tivemos a oportunidade de nos apresentar de manhã. Então, nós vamos aqui diretamente para a palavra, para o texto bíblico, aquilo que o Senhor, então, tem para nos falar, como Ele tem falado durante todo este culto. Hebreus capítulo 10, eu quero ler aqui os versículos 32 ao 39, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos ler aqui este texto. Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 39, diz assim a Bíblia: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, neste momento nós queremos rogar a Tua bênção, a compreensão que vem do Teu Espírito Santo, clareando a nossa mente, preparando, Pai, o nosso coração para esta preciosa semente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não permita que nenhuma distração venha roubar esta preciosa palavra do nosso coração, mas ela seja plantada, Pai, profundamente em nossas almas, pela ação do Teu Espírito. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós falamos aqui de manhã sobre a procrastinação. E quem estava aqui de manhã, ouviu um pouquinho nós falarmos sobre isso, a respeito de sempre adiar, então, em relação às coisas espirituais. Sempre deixar para depois decisões importantes na nossa vida, no que concerne, então, principalmente, especificamente, as questões do céu, as questões espirituais. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre constância. Esta é a palavra que eu quero usar a partir desse texto, constância. Se por um lado, nós falamos de não adiarmos as coisas espirituais, eu quero abordar nesta noite aqui que nós devemos manter, então, a constância, ou seja, a perseverança na fé, porque constância se refere a isso, a perseverar na fé. E é disto então que esse texto fala, e o texto fala desta virtude que muitas vezes está esquecida. Às vezes nós falamos na igreja de progresso, mas falamos pouco de constância. Às vezes nós falamos de progredir na fé, mas nós falamos pouco em manter aquilo que o Senhor nos deu. Então, no trabalho, por exemplo, quem aqui trabalha, você recebe elogios no seu trabalho, via de regra, quando você recebe uma promoção. Você é promovido, e aí você recebe, então, aquele cargo, né, maior, e aí você ganha tapinhas nos ombros. Em casa você recebe o afeto da família, o abraço. Em alguns casos, alguns fazem comemorações, saem para comer fora, ou comemoração no trabalho, enfim.
você progrediu. Mas não é comum, chegando no fim do mês, alguém receber esses mesmos elogios porque manteve o seu emprego. Porque chegou no fim do mês e ele disse, ufa, consegui manter o meu emprego. Bom, nós não vemos isso com normalidade. Essa constância, então, não é comemorada com o mesmo entusiasmo do que o progresso. Quando a gente vai para a igreja, né, quando nós falamos no ambiente da igreja, nós nos alegramos com as pessoas que chegam de fora, que vêm do mundo, nós chamamos assim, né? Que vêm do mundo, que estão lá longe de Jesus, longe de Deus, e entram para a igreja e começam a progredir na fé, e se matriculam nas nossas escolas bíblicas, nas nossas classes de catecúmenos, e começam então a crescer espiritualmente. Nós nos alegramos, nós ficamos contentes, nós agradecemos a Deus, e é claro, isso deve ser feito, e nós nos alegramos de fato. Mas não é muito comum nós também nos alegrarmos e também louvar a Deus por aquela pessoa que está ali, aquela pessoa que está constante na fé, aquela pessoa que passa ano e entra ano e sai ano, e a igreja passa por crises e passa por dificuldades, mas ela está ali, ela está firme na fé. Então é pouco comum nós falarmos a respeito disso. Então, ao mesmo tempo que nós devemos nos alegrar com o progresso, nos alegrar com o crescimento, nós também devemos nos alegrar e agradecer a Deus pela constância. Porque há pessoas em nosso meio, e nós devemos ser delas também, que têm perseverado na fé, que têm mantido a fé, apesar das dificuldades. E quantas vezes, né, meus irmãos, nós acabamos, então, em algum momento da nossa vida, perdendo esta constância, porque a carreira cristã, ela não se assemelha a uma corrida de 100 metros rasos, onde os corredores, então, dão o máximo de si para cumprirem esses 100 metros. Não. A carreira cristã, ela se assemelha, então, à maratona. E a maratona de longa distância. Quando as passadas, então, não são tão rápidas como o corredor dos 100 metros, mas ela tem uma característica, ela é constante, ela é firme. Então a carreira cristã é assim. Tem um hino do nosso inário, o hino 49, ele vai trazendo a respeito da vida com Cristo, e ele sempre repete ali nas últimas linhas, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que fazem o quê? Que seguem junto ao Senhor. Quando nós vemos esta carta, e ela foi escrita então, o objetivo desta carta foi escrita para encorajamento, para encorajar os crentes. Nós não sabemos o autor, não há muita divergência nesse sentido. Quem escreveu essa carta? Será que foi Paulo? Será que foi Apolo? Alguns dizem, foi Barnabé. Não sabemos de fato, não há qualquer certeza nesse sentido. Mas uma coisa nós sabemos, e é o mais importante, que esta carta está aqui no Novo Testamento, porque foi inspirada pelo Senhor. Aprove a Deus então colocar esta carta aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não sabemos da pena de quem saiu, não sabemos quem foi o escritor, mas aprove a Deus inspirá-la, para que também nós fôssemos encorajados. É uma carta de encorajamento, aonde o autor da carta então, ele se dirige aos crentes, primeiramente, em primeira mão, aqueles crentes daquela época, mas também em toda a história da igreja, para nos trazer encorajamento, para dizer a você e a mim, continuem firmes no Evangelho, vão em frente, continuem mantendo a fé, apesar das circunstâncias, porque é assim que o Senhor conduz o seu povo. Então, esse texto fala sobre constância, e a constância na fé,
Não estou falando aqui propriamente da constância na frequência da igreja. Isso é importante, sim, mas eu estou falando acima disso, ou mais do que isso, eu estou falando da constância na fé, de perseverar na fé, naquilo que o Senhor entregou a nós através do seu Evangelho. E esse texto fala a respeito de como nós podemos manter esta constância, como nós podemos manter esta perseverança. Como nós podemos ser crentes, homens e mulheres, adolescentes que aqui estão, as crianças, que já não têm mais idade para descer com as menores, mas têm idade para entender. Eu quero falar para vocês. O microfone não aguentou o pastor, né? Nós precisamos manter essa constância. Nós precisamos perseverar. E esse texto fala como nós podemos fazer isso. Voltando ao texto, Hebreus capítulo 10, observe aí o versículo 32. O autor, ele fala que nós podemos manter a constância na fé, nos lembrando da nossa caminhada com Jesus. Lembre-se da sua caminhada com Jesus. E ele começa o texto falando a respeito disso mesmo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Lembra um pouco lá atrás. Lembra um pouco. Ele está falando à igreja num momento de crise. Ele está falando à igreja num momento que eles estão passando por desânimo, desmotivação. Muitos estão abandonando a fé, voltando atrás por causa das dificuldades. E uma das coisas que o autor então fala a respeito disto é: lembre-se da sua caminhada ao lado de Jesus. E ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, eles conheceram o Evangelho iluminou seus corações, o Evangelho iluminou seu entendimento, sustentastes grande luta e sofrimentos. O autor está dizendo, assim como vocês se mantiveram ali, naqueles dias difíceis, naquelas lutas, naqueles sofrimentos, porque vocês estavam com Jesus, vocês caminhavam com Jesus, a realidade é a mesma nos dias atuais. O autor falando então àqueles crentes. Ora, expostos como em espetáculo. Eu vi aqui em frente um circo, né? Então o circo, a característica do circo é alguém se apresenta lá e todo mundo está observando. Mas aqui não é algo positivo. Aqui não é uma performance artística. Aqueles crentes foram colocados como espetáculo. Eles foram colocados em situações vexatórias, vergonhosas. Tanto de opróbrio, a palavra opróbrio é vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então o autor chama aqueles irmãos na fé, os nossos irmãos do passado, e nos chama também, às vezes nós, quem sabe você entrou aqui e você sabe que a sua vida espiritual está deixando muito a desejar. Talvez lá no passado, né? Talvez, quem sabe, espero que não seja um passado tão distante assim, você era alguém que de fato andava com Jesus. Mas talvez o presente, o passado, quem sabe, foi ouro, mas quem sabe o presente não passa de um metal enferrujado. Não há mais aquela constância. Não há mais aquela empolgação a respeito das coisas espirituais. Então ele fala, olha, essas pessoas, esses irmãos que foram iluminados no seu entendimento do Evangelho, suportaram lutas, eles foram expostos, eles então foram perseguidos, eles tiveram aí dificuldades tremendas, e eles suportaram
tudo isto e se puseram ao lado dos irmãos que também assim enfrentavam. Quem sabe quanto tempo faz que a gente não deu uma palavra de ânimo, né, ao nosso irmão? A gente vem à igreja e nós saímos da igreja. Eu acho interessante, quando eu leio o livro de Neemias, eu li já várias vezes o livro de Neemias, e eu acho interessante quando Neemias está ali no palácio, e ele então recebe um dos irmãos lá de Jerusalém, e ele pergunta assim para ele: e aí, como estão as coisas? Como estão as coisas lá em Jerusalém? E o seu irmão responde: olha, nada bem. As portas foram queimadas, os muros destruídos, está um caos. E eu acho interessante a atitude de Neemias. Neemias se coloca diante de Deus em oração por aquela situação. Ele não se conforma, meus irmãos, com a situação que os seus irmãos estavam atravessando. Ele ora a Deus. Quem sabe quanto tempo faz que a gente, de fato, não pergunta a alguém: e aí, como é que está a sua vida com Deus? Como ela está? Como você tem enfrentado este problema? Quem sabe quantas vezes a gente sabe de dificuldades, irmãos que estão enfrentando problemas com filhos, problemas dentro do casamento, problemas de saúde, e a gente pergunta: como está? Mas é apenas para um desencargo de consciência. Então esses irmãos, não só eles enfrentaram dificuldades, como a palavra de Deus nos diz, que eles então se colocaram ao lado de irmãos que também enfrentavam as mesmas dificuldades. A questão do sofrimento alheio. Então o versículo 33, a segunda parte, diz assim, a segunda parte: ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Sentir a dor do outro. Crentes que sentiam a dor do outro, mas no presente ninguém se importava com ninguém. Ninguém se preocupava com ninguém. Ninguém queria saber da vida de ninguém. E é interessante que o autor ele aponta para a mesma atitude de Jesus. Se você pegar o capítulo 12, né, ele aponta para a mesma atitude de Jesus. Fala: olha, Jesus age assim. Jesus é assim. Ao caminhar com Jesus, nós devemos ser assim também. O maior exemplo, depois de ele pegar todos os exemplos aqui no capítulo 11 dos heróis da fé, é como se ele dissesse: olha lá como foi Abel, olha, dá uma olhada como foi com Abraão, olha como foi com Isaías. Ele vai falando dos homens do passado, das pessoas do passado, dizendo: eles também passaram dificuldades, olha lá como foi com eles. Mas o maior exemplo que o autor dá é Jesus. E o capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Era isso que estava acontecendo com eles. Aquilo que eles suportaram com perseverança, com constância, agora eles estavam desmaiando. Agora eles não queriam mais, estavam desistindo, jogando a toalha. Não se preocupavam mais com o outro. E eles suportaram um grande sofrimento na sua carne. E o autor fala depois, um pouquinho mais para frente, que Moisés também enfrentou isso. Capítulo 11, versículo 24, veja só. Esse mesmo texto, capítulo 11, ele dá o exemplo de Moisés. E ele diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus
a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, alguns desses irmãos aqui eram de origem judaica. Então, o que acontecia? Eles eram considerados traidores da fé judaica. Cada vez que alguém, então, ouvia o Evangelho e aceitava pela fé Jesus Cristo como Salvador e Senhor, eles, então, eram considerados pela sua comunidade, pelos judeus, como traidores. E o autor, então, dá o exemplo de Moisés. Moisés também enfrentou isto. Moisés enfrentou o desprezo do palácio e enfrentou o desprezo do seu povo, porque ele creu em Deus. Então esse é um ânimo no coração daquelas pessoas, porque eles haviam perdido a proteção da comunidade. Eles haviam perdido a proteção dos outros judeus, e eles então se firmavam antigamente nas promessas da salvação. Eles se firmavam naquilo que o Evangelho havia dito, mas parece que agora essas promessas da salvação, essas promessas de Deus, não estavam falando tão alto ao seu coração, porque no versículo 34, quando o autor diz lá na segunda parte, ele diz o seguinte, vamos ler todo o versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Meus irmãos, quando nós temos os olhos fitos nas coisas do alto, nós sabemos que há uma glória por vir. Paulo fala a respeito disso. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, a Bíblia diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então esses irmãos haviam desanimados. Quando nós estamos desanimados na fé, nós devemos lembrar da advertência lá de Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando o autor nos diz que nós temos que voltar ao primeiro amor. Ele vai dizer assim, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E era este o problema. Eles abandonaram a constância, já não eram mais fervorosos, já não andavam intensamente com Jesus, já não pensavam no porvir, o céu já não lhe trazia à mente e ao coração uma sensação agradável, o céu já não lhe animava como antigamente, os seus olhos estavam apenas nesta vida, nas tribulações delas, nos desprezos da sociedade, no espólio dos bens. O seu coração não estava mais no céu. E eles perderam a constância. E o autor então lembra, olha, volte, ande com Jesus, lembre-se que no passado vocês andaram com Jesus, mas há um outro conselho aqui, a respeito de nós mantemos a constância na fé. O versículo 35 e 36, ele vai dizer para nós, continue perseverando. Continue perseverando. Se há um exemplo no passado, persevere agora. E o texto diz assim para nós, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meus irmãos, essa é uma palavra bendita para nós. Eles deveriam mostrar a mesma coragem, a mesma audácia do passado no presente. Eles deveriam continuar perseverando. Às vezes nós nos entregamos ao nosso próprio coração, aos nossos próprios sentimentos. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dando algum tipo de justificativa a respeito da sua situação espiritual e dizendo, mas eu não sinto vontade de ir ao culto. Sabe,
Eu estou passando um momento na minha vida que eu não sinto desejo de orar. Eu estou passando um momento na minha vida que eu não sinto desejo de ler a Bíblia. O que eu posso fazer? O texto é claro em dizer: continue perseverando nos meios de graça. Continue perseverando. Porque nós damos mais ouvidos, meus irmãos, aos sentimentos do que às ordens de Jesus. A nossa época é assim. Quando, esses dias mesmo, eu recebi no meu gabinete uma pessoa para aconselhamento, e nós estávamos abordando a respeito do perdão. Do perdão. E ela se expressou para mim e disse assim: pastor, o dia que eu senti no coração que eu devo perdoar, eu vou perdoar. Mas eu não senti isso ainda. Eu não senti. E muitas vezes as pessoas usam esse argumento, e achando que ele é um bom argumento. Quando eu senti, quando Deus então falar ao meu coração, e eu senti que devo fazer isto, eu farei. O seu Deus é o sentimento. E eu pude dizer para ela: minha irmã, perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Deus já falou. Deus já falou para você perdoar. Oração é mandamento. Deus já falou para você orar. Ele fala que a gente tem que orar. Ir à igreja é mandamento. Não deixem de congregar, Deus já falou. Ler a Bíblia é um mandamento, porque são meios de graça. Não é se eu estou sentindo. A gente espera sentir para fazer, e Deus fala para nós: faça para sentir. Faça para sentir, me obedeçam. Mas nós vivemos uma época que nós somos donos dos nossos narizes. Nós somos donos da nossa vida. Nós ouvimos o discurso do mundo dizendo: seja livre, e não sabem o que é liberdade. Seja diferente, faça o que lhe dá a cabeça, e não sabe o que isso quer dizer. E nós somos refém dos nossos sentimentos. Pessoas estão atrás de emoções. Elas querem viajar para mais longe, para lugares mais exóticos. Pessoas querem fazer os casamentos mais diferentes e exóticos, porque elas querem emoção, elas querem sentir, mas não querem obedecer. Então o texto diz para nós aqui: continuem perseverando. Observe que o autor não leva em conta, neste momento, os sentimentos dos seus ouvintes. Ele não está perguntando para eles: olha, se vocês sentirem vontade, então, se houver aí uma vontade, façam isso. Não, ele está dizendo: se vocês querem de fato continuar na fé, façam isto. Perseverem naquilo que vocês sabem que é o caminho, naquilo que são os meios da graça de Deus, para sustentar a nossa fé. E aí ele fala de Jesus novamente, capítulo 3, o versículo 6, observem esse texto maravilhoso da palavra de Deus, capítulo 3, versículo 6, ele fala de Jesus, e ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa. Olha só, Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O autor depois lá na frente diz: lembra lá que vocês caminharam com Jesus, lembra lá que vocês são a casa de Cristo, Cristo está em vocês. E agora ele fala de novo: mas se houver constância, Ele caminha conosco o tempo todo. Irmãos, há um sentido na Bíblia que nós somos totalmente dependentes de Deus, da nossa confiança. A Bíblia, ela fala que o Senhor é o autor e consumador da fé. Ela afirma isso. Então, nesse sentido, nós somos totalmente Deus, totalmente dependentes de Deus, em relação à confiança, à fé.
Mas há outro sentido também, ou outro lado desta mesma moeda, que a Bíblia também deixa claro para nós, que há um aspecto de que nós somos responsáveis por cuidar desta confiança. Nós somos guardiões dela. Nós somos responsáveis também, nesse aspecto, em sermos perseverantes, em usarmos os meios que Deus nos deixou para que a nossa fé fosse fortalecida. Perseverar. Observe novamente o exemplo que o autor dá. No capítulo 10 ele fala de novo a respeito de Jesus. Que nós não fomos chamados para ir à igreja cultuar a Deus só quando temos vontade. E ele fala de Jesus. E ele fala no capítulo 10, no versículo 7, dizendo assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não é quando você tem vontade. A vontade aqui é de Deus. E ele fala no versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele repete no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados. O autor é claro. É nesta vontade, não é na sua e não é na minha. É na vontade de Deus que reside, que está a santificação. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Essa é a palavra de Deus para nós. E Jesus Cristo nos disse, lá em João capítulo 4, versículo 34, que a vontade dele, a comida dele, melhor dizendo, era fazer a vontade do Pai. E Jesus afirma lá, João 4, 34, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Será a nossa? Será que eu acordo de manhã e falo, Senhor, eu estou aqui acordando, mas um dia tem a minha aula para frente, tem aquele professor de matemática, vai ser difícil, tem aquele trabalho, né? Os adolescentes, crianças, jovens, já falam, aquela aula que eu vou ter, e nós adultos, aquele trabalho hoje vai ser difícil, o trânsito e tal, e aquelas questões todas. Será que eu pergunto, eu tiro um tempo para dizer, Senhor, qual a tua vontade neste dia para a minha vida? Como eu posso realizá-la para te honrar? O que eu posso fazer, Senhor? Para que a tua vontade se manifeste e seja cumprida por mim. Será que eu acordo disposto a dizer a Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Esta é a minha comida. Esta é a minha bebida. Este é o meu plano no dia de hoje. O compromisso de fazer a vontade de Deus está acima dos nossos prazeres e desejos. Nós precisamos entender isto. Jesus, quando estava ali no Getsêmani, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 41, Jesus está ali e Jesus ora a Deus em agonia. Agonia essa que o texto fala que ele soa gotas de sangue. Ele está agoniado. E ele diz, Senhor, se for possível, me afaste deste cálice. Mas imediatamente na sua oração, o Senhor então despreza os seus próprios desejos, coloca em segundo plano as suas próprias vontades, e na sua oração ele diz, mas faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Irmãos, nós seremos só perseverantes, constantes na fé, se a cada dia nós continuarmos perseverando, se a cada dia nós continuarmos a dizer para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e eu sei que a tua vontade é esta. A minha vontade, Senhor, no momento não é esta, mas é a tua. E a tua vontade é que interessa, Senhor. É a tua vontade que eu preciso me dedicar. Irmãos, os hebreus, e nós também, junto com eles, estamos sendo encorajados a imitar a Jesus. Encorajados.
Tem uma doutrina maravilhosa que a nossa igreja abraça, e ela é uma doutrina que traz esperança para nós. É uma doutrina que enche o nosso coração. Ela chama perseverança dos santos. Perseverança dos santos. É um daqueles 5 pontos da nossa doutrina, mas essa fala da perseverança. E fala então que aqueles que Deus, pela sua graça, chamou, eles vão perseverar. Eles vão perseverar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E é disso que o texto está falando. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês que foram iluminados, vocês vão perseverar. Vocês vão perseverar. Lute contra si mesmo e persevere. Esta é a mensagem desse texto. Então, meus irmãos, o texto vai dizer, como que eu posso manter a constância na fé? Lembre que você caminhou com Jesus e continue caminhando. Lembre que você precisa continuar perseverando. Continue perseverando. E eu quero, por último aqui, destacar e trazer aos irmãos como nós podemos manter esta perseverança, esta constância, estando na fé. Parece muito simples, mas é o que o texto diz. Estar na fé, permanecer na fé, é o que ele vai dizer no versículo 37. Sem segredo algum, sem mistério algum, ele diz para nós, olha, continuem, mantenham-se na fé. Ele diz o seguinte no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A mesma fé que você teve, eu estou me dirigindo àqueles que já tiveram um encontro com Jesus, que um dia na sua vida, de fato, perceberam que o Senhor os estava chamando para se encontrar com Ele, para entregar de fato a sua vida. Imediatamente os seus corações se encheram, e uma das características desta fé é que o Senhor virá, aquele que chamou, Ele virá. Ele virá. E o texto diz ainda no versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Irmãos, a fé que é básica do crente, a fé que ela ultrapassa denominações, ela ultrapassa barreiras de países, ela ultrapassa as línguas dos povos, é uma fé comum de todo crente que ouviu o Evangelho, é que Jesus Cristo virá. Essa é uma fé comum. E é dela que o autor está falando. E é dessa esperança que nós precisamos ter constância. Se por um lado, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a igreja era acusada de ter uma mensagem escapista, sempre mensagens falando a respeito do céu, falando a respeito da vinda de Jesus, da vida lá no paraíso, do novo céu e nova terra. Por outro lado, nós hoje então também podemos ser acusados de ter uma mensagem totalmente voltada para esta terra. Hoje, em muitas igrejas, e graças a Deus que há também muitas delas que o Senhor tem preservado, que a única mensagem é como você pode ter uma saúde melhor, é como a sua conta bancária pode engordar um pouco mais, é como as 7 semanas de oração vai te ajudar a ser um melhor homem de negócio. E essa mensagem centrada nesta terra tem sido a tônica do nosso tempo. Precisamos olhar para o céu. E Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são lá do alto. Ele diz lá aos Colossenses, lá do alto. E não nas que são aqui da terra. Então ele nos convida a manter a constância na fé.
E o autor aqui, ele cita Abacuque capítulo 2. A expressão aqui que está no texto, no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É uma expressão lá de Abacuque, capítulo 2, aquele que vem. E Abacuque aponta o juízo de Deus, lá em Abacuque, aponta o juízo de Deus para os caldeus. Era uma nação cruel, terrível, sanguinária, e Deus fala, olha, eu virei em juízo. Mas o juízo ali é temporal. O juízo não é o juízo do último dia, lá em Abacuque. Então os caldeus experimentariam a ira de Deus, por causa das barbaridades que eles estavam fazendo com as outras nações. Mas aqui o autor interpreta esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele interpreta esse texto então, para a vinda de Jesus. Também é juízo. É salvação e é juízo. Para a vinda de Cristo. Cristo virá. Assim que como ele veio em juízo lá para os caldeus, ele virá. Essa é a esperança da igreja. Ele virá. Ele não tardará. Ele voltará. E nós precisamos manter a nossa fé apoiada nisto. Nós precisamos encarar os nossos dias nessa perspectiva. Jovem, adolescente que aqui está, as crianças, vocês precisam encarar a vida de vocês assim também. Olhar para Jesus. É a esperança da igreja na qual vocês estão crescendo. De que o Senhor Jesus virá. Ele virá. E o texto, ele fala a respeito do contraste aqui entre os que retrocedem e os que perseveram. Né? O texto não está falando de dois grupos, no sentido de que um grupo é crente e o outro não é. Não. O texto está mostrando que ambos são da igreja. Ele está falando para a igreja. Ele está dizendo que a gente dentro da igreja que está querendo desistir, está querendo abandonar a fé, está desanimado, não tem motivação mais para nada, e outros que são exemplos estão perseverando. E ele fala para esses dois grupos que a fé é comum. Os que retrocedem e os que perseveram. Ambos são crentes, ambos conhecem a Deus. E a ambos ele dá um mesmo estímulo. Ele estimula a fé dessas pessoas da mesma forma. Então ele tem dois estímulos. Eu quero encerrar essa mensagem falando desses dois estímulos, que está no versículo 37. E o primeiro estímulo, no versículo 37, Cristo breve retornará. Isso anima o crente fiel e desafia o indolente. Cristo voltará. E Cristo vai voltar. Aqueles que são fiéis e estão constantes na fé, são estimulados. Aqueles que estão inconstantes, eles são desafiados. Em qual grupo eu e você estamos? E qual deles? Aqueles que estão constantes ou aqueles que estão pensando em retroceder? Ou já estão no caminho em retroceder? Outro estímulo, meus irmãos, ele traz no versículo 39. E ele fala a respeito do destino final de todos os homens. E aqui então ele tem uma mensagem mais dura. Ele fala de condenação e ele fala de salvação. E ele fala que o Evangelho traz esta mensagem dupla. Condenação e salvação. E ele diz no versículo 39, nós, porém, vamos ler juntos esse texto, versículo 39, Hebreus 10, versículo 39, vamos ler a igreja. Nós, porém, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Novamente entra a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que de fato o Senhor o chamou, aqueles que de fato um dia tiveram seus corações iluminados, que mesmo no presente momento estão olhando em outras direções,
estão desanimados, o Senhor fala que esses são estimulados, convidados a agora olharem para o Senhor, olharem para Jesus, para a conservação da alma. E o Senhor Jesus, lá em Lucas 21, versículo 19, eu quero terminar com esse texto, ele diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A perseverança é o sinal dos salvos. A perseverança é o sinal daqueles que foram salvos. Eles vão perseverar. Eles vão ouvir mensagens quando estão desanimados. Eles vão ouvir mensagens quando estão desiludidos, quando estão longe da santificação, e vão voltar a perseverar, porque é o sinal dos salvos.